Oi pessoal, boa noite. Eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos todos vocês que estão aí para assistir a nossa live. Hoje nós tivemos um dia muito corrido, eu e Ricardo saímos de manhã para resolver algumas coisas, para entregar a chave da casa que nós morávamos. E nós sentimos tanta paz, mas aconteceu nesse dia de hoje algo extraordinário para as nossas vidas. Nós temos uma obra num local chamado Padre Andrade. E nessa obra, nós muitas vezes pensamos em desistir por conta das dificuldades, por conta de tudo que pode acontecer no decorrer de uma obra. E aí, nessa caminhada até lá, nós íamos conversando, eu e Ricardo, porque quantas vezes nós pensamos em desistir das coisas que são colocadas para nós fazermos, né? São circunstâncias adversas, são pessoas que falam contra nós, contra o trabalho que fazemos, contra os sonhos e projetos que o Senhor coloca no nosso coração, coloca diante de nós. São palavras que nos ferem profundamente, né? Mediante a tudo que nós temos feito. E aí nós íamos conversando acerca disso. E nós pudemos ver o quão maravilhoso é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. E o quanto é difícil a gente não desistir, não é verdade? E aí, pensando nisso, nós lembramos de situações e de milagres que o Senhor já fez pelas nossas vidas, que trouxeram tanta alegria. E uma das coisas que eu gosto de enfatizar nos nossos desafios é que nós não temos mantenedores fixos. Nós temos pessoas que esporadicamente nos dão oferta quando nós pedimos para algum trabalho. Nós não somos ricos, nós não temos bens, mas aprove Deus colocar nas nossas mãos alguns desafios. E nenhum desses desafios é feito com o nosso dinheiro ou com o dinheiro de A, B ou C, mas com ofertas de pessoas de poucas posses. E aí o que é que eu quero testemunhar para nós nessa noite? Quero dizer que a maioria dos milagres que nós vemos, eles só são milagres porque eles foram feitos por pessoas que não tinham quase nada. Milagre é quando algo impossível de acontecer, acontece. E aí isso veio no meu coração hoje. Nós estávamos caminhando, indo para o Padre Andrade, e veio, que é uma comunidade onde nós servimos ao Senhor, servimos as pessoas com sopão, com programação infantil, evangelismo, culto campal. E aí eu vinha me lembrando desses episódios, desses milagres que o Senhor já fez, que não foram poucos. E eu queria começar a noite de hoje compartilhando com você alguns desses milagres. Oi, irmã Fátima, Toinha, sejam todas bem-vindas que estão chegando aí para ficar com a gente um pouquinho. Eu estou falando de milagre. Que milagre é algo impossível que acontece. E na nossa vida de missionário, de estar caminhando e pregando a palavra, de estar falando com as pessoas, eu gostaria de compartilhar duas coisas que aconteceram conosco, que me marcaram muito. Uma foi que a gente sempre pensa em desistir dessa obra. É tanta dificuldade, é tanta coisa que se levanta, mas o Senhor não deixa, e a gente ama aquele local, ama aquelas pessoas, e nós acreditamos que dali vai nascer um grande jardim.
Não importa o que as pessoas digam daquele local. Aquele local foi escolhido pelo Senhor. E aí o primeiro milagre que eu quero compartilhar com vocês foi que agora, no primeiro mês do ano, em janeiro, sempre no primeiro sábado, nós distribuímos sopão naquela comunidade. E no primeiro sopão eu queria fazer algo para as crianças, mas nós nem tínhamos dinheiro. O que eu quero dizer para você hoje, nessa noite, é que a obra do Senhor não é feita com dinheiro de ninguém, é feita com o dinheiro do nosso Senhor Jesus Cristo. E para variar, nós não tínhamos dinheiro e eu queria fazer uma obra inicialmente com as crianças, um evangelismo infantil naquele local. E aí nós, depois do culto, num domingo, nós fomos para uma pizzaria com alguns amigos e a gente estava ali naquele local e o meu celular toca. Eu sei que você acredita em milagres. Manuel, seja bem-vindo. Continua aí conosco, estamos falando de milagre. E o meu celular tocou. E aí era uma amiga minha que eu não via há pelo menos 8 anos. E ela diz assim: Cecília, você ainda tem aquele projeto chamado Mova-se? E eu falei: temos. Eu e meu marido continuamos trabalhando, continuamos fazendo sopão, continuamos fazendo a obra social. E as pessoas pensam que a gente é rico, que a gente tem muito dinheiro. Tem nem carro, meu irmão, piorou o dinheiro. E aí ela diz assim: porque eu tô tão incomodada, eu queria ajudar vocês. Eu disse: com o quê, Michele? Com o quê? E aí ela vai e fala assim: eu quero doar. O que é que você está precisando? E aí eu disse: não, eu quero fazer uma programação com as crianças da comunidade, mas eu não tenho nada. Ela disse: você não tinha, porque nós vamos doar. Como isso alegrou o meu coração. Você está vendo como Deus se importa com aquilo que você quer fazer para o reino dele? Você está vendo como a obra não depende de mim ou de você? Você está vendo que quando Deus quer, ninguém te impede de fazer a vontade de Deus acontecer? O segundo milagre que eu tenho para contar para vocês é que já fazem alguns anos que a gente distribui sopão. E nós começamos distribuindo sopão. Toinha linda, nós começamos a distribuir o sopão lá na Praça do Ferreira. E nós tínhamos carro, né? Nós tínhamos como ir, como vir. E eu quero dizer para você que às vezes sente desejo de fazer alguma coisa para a obra do Senhor e que você se vê impedido porque você acha que não tem condição. Quero dizer para você que a obra é feita por Deus. É Ele quem nos abençoa. É Ele quem nos dá o pão de cada dia. Eu quero te desafiar a fazer algo nesse ano de 2020. Não vou tocar em assunto nenhum de coronavírus. Eu quero te desafiar a amar o próximo. Ame quem está do seu lado como se não houvesse amanhã. Desfrute desse amor de Deus e multiplique. Subtraia aquelas coisas ruins que chegam. Ai, fulano falou que você é isso, que você... Não ligue. Continue, prossiga para o alvo. Eu quero te dar uma palavra nessa noite de encorajamento. Porque às vezes a gente conversa com irmãos que já desistiram das suas causas, dos seus desafios, das suas obras, até para você que não é nem cristão, mas que tem um sonho. Cecília, eu tenho um sonho. Eu queria fazer assim, assado, mas eu não consigo. Eu quero te dizer que tudo é possível ao que crê. E tem inúmeros textos na Bíblia em que Jesus fez muitos milagres. Muitas coisas lindas, mas ele sempre perguntava assim: o que queres que eu te faça?
Não é assim? Você está aí comigo, me ouvindo? Amém? Então, nessa pergunta de Jesus para você hoje, o que é que você quer que Jesus faça por você? Diga para Ele. Ele vai te ajudar a conquistar. Ele vai te ajudar a multiplicar. Ele vai te ajudar. Esforça-te, eu te ajudarei. E a outra coisa interessante que aconteceu na nossa caminhada até aquele local hoje, é porque eu comecei dizendo que muitas vezes a gente quer desistir daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, daquilo que o Senhor coloca no nosso coração, daquilo que o Senhor nos dá como entendimento para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E aí, mais uma vez, a gente pensa em desistir por causa das muitas dificuldades. A gente olha para as circunstâncias como seres humanos limitados, falhos, cheios de defeito. Nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para os desafios, nós olhamos para o coronavírus e dizemos: não dá. Cecília, não dá. Eu não vou conseguir. E aí vem Jesus e diz para a gente: vai dar. E aí quando a gente ora, nós crentes oramos. E aí quando a gente ora, Deus responde. Você que faz a sua oração, independente de religião, credo, cor, língua, não importa. Você que ora com fé, Deus responde. E aí eu estava orando e dizendo: Senhor, uma obra tão difícil, tão espinhosa. Porque a gente, como ser humano, quer as obras fáceis, não é verdade? Quer aquilo que já está pronto, é muito melhor. E aí, caminhando com o Ricardo lá, eu dizia para Deus: Senhor, o que nós vamos fazer no Padre Andrade? O que tu queres de nós? É para desistir? É para pular fora do barco, Senhor? Olha a minha falta de fé. E aí Deus responde assim. Uma pessoa nos liga essa semana e diz assim: Ricardo, Cecília, venham aqui. Estou precisando de oração, não é de dinheiro, presta atenção. Estou precisando de uma palavra. Estou passando uma situação assim, assado. Por favor, venham aqui. E aí hoje nós fomos lá. Chegamos lá, encontramos uma situação difícil. Pessoas precisando do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma moça, usuária de drogas, precisando se libertar, precisando de uma palavra de libertação, de cura. E essa palavra eu encontro aqui nesse livro. E aí nós ministramos a palavra. 2 moças aceitaram Jesus. E aí Deus, você quer melhor resposta do que essa? De que não é para desistir, porque você está olhando para si mesma e esquecendo de olhar para a obra que eu tenho colocado no teu coração? Quantos sonhos de Deus já tem colocado nos nossos corações e nós temos pensado em desistir? Você que tem aí a sua profissão, ai, tá tão difícil, prossiga, persevere. Eu acredito que tudo que nós fazemos com amor frutifica. Não ouça os blá, 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 porque eles vão nos destruir. A Bíblia diz que nós temos que absorver aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que nos alegra. Aquilo que é ruim, deixa pra lá. E esses conselhos que eu estou dizendo para você agora servem para mim. Porque quantas vezes eu quero desistir, eu canso. Porque as pessoas hoje acham legal quem é sempre bonzinho. Eu não sou, eu sou uma peste.
Mas tem muita gente que ama você do jeito que você é. E Deus é uma dessas pessoas, né? Às vezes a gente acha, eu faço live, pode ter ninguém, eu faço. Porque às vezes não está assistindo agora, mas vai assistir depois. E aí, liga para mim, Cecília, que palavra maravilhosa, foi top. E eu acho que não serviu para ninguém. Você tá me entendendo? Você que tá aí assistindo essa live? Que vale a pena dar algo de bom para as pessoas. Vai sempre valer a pena, né? Tem lá em Jó, que eu já até falei nesse versículo essa semana, que diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem muita gente precisando ver Jesus, ver milagre. Mas o milagre só vai acontecer se você se mover em direção ao Deus que faz milagres. Então não resista à voz de Deus. Não resista às coisas que o Senhor tem para te dar. As bênçãos é que nos perseguem. A palavra de Deus diz que os sinais perseguiam os que creem. Você crê? Se você crê, você vai estar cercado de milagre. Mas se você não crê, Pastor Daí, seja bem-vindo. Um beijo especial para o meu querido Pastor Daí. Eu fui muito abençoada por você. Deus te abençoe grandemente. Homem de Deus. E nós estamos falando hoje, pastor, de milagre. Então não deixe que as circunstâncias te impeçam de ver o milagre. Às vezes o milagre já está acontecendo e você está ainda na dúvida. Eu não é. Faça. Ame. Participe da multiplicação dos pães e dos peixinhos. O Senhor Jesus é o mesmo e será para todos sempre. Quantas vezes nós não tínhamos nada na mesa, eu e meu marido, e nós fomos orar, um do lado da cama e o outro do outro. E nas nossas orações a gente dizia: Senhor, tem só água na geladeira. E alguém batia na nossa porta. E eu gosto de contar essa história porque eu não comi, não foi pão com água. Eu comi camarão sem cabeça, trazido com arroz de camarão e Coca-Cola. Quer povo que goste mais de Coca-Cola do que nós? E aí nós comemos fartamente e o Senhor me trouxe à memória que Ele é quem tem cuidado de nós. E aí, o texto, sabe, que eu quero ler para a gente hoje, é um texto muito conhecido da palavra de Deus, que está lá em Lucas. Mas antes, nós vamos orar. Feche seus olhos, ore comigo, seja bem-vindo aqui na minha live. Comecei falando de milagres e agora vou falar de um encontro no caminho de Emaús, onde o coração de alguém não ardeu, mas o nosso vai arder. Amém? Senhor, muito obrigada por esse dia tão especial. Obrigada porque eu estou aqui com os meus irmãos nessa live, com os meus amigos, com pastores, mulheres, homens de Deus e mulheres de Deus. E nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, ainda que ela venha meia tropa, meia sem preparo, mas ela vai vir com o Teu Espírito Santo e Ele vai gerar frutos no nosso coração. Senhor, alcança aqueles que precisam ouvir esta palavra, que eles estejam ouvindo esta palavra e que tudo seja para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amados, vou ler o texto aqui rapidinho, não vou pregar até meia-noite, isso não é uma pregação, é um bate-papo. Seja bem-vindo, tá? E vamos ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem para falar para nós hoje. Amém? Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús,
a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram a ele. Desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Oi, Aneliana, paz do Senhor, minha linda, seja bem-vinda. Vou começar agora a falar um pouquinho da palavra de Deus, amém? Beijo. Queridos, esse texto é muito lindo. Lembra que eu comecei falando de milagre? Que hoje eu fui no Padre Andrade, sobre a obra que nós temos feito naquele local, com o Mova-se, sobre a visita que nós fizemos às moças, numa situação desesperadora, e que elas aceitaram Jesus, mas que nós precisamos prosseguir, discipular, amar, cuidar, limpar as feridas, tirar os carrapichos, cuidar delas. E aqui, nesse caminho que esses homens fizeram com Jesus, sem o reconhecer, nós fazemos isso todos os dias. Eu estava contando a história de que a gente não tem mantenedores fixos, que nós recebemos algumas ofertas quando vamos fazer algumas ações e que nós vivemos de milagres, verdadeiros milagres. Não sei se o pastor ainda está aí assistindo, mas ele foi uma das primeiras pessoas que me abençoou com o Mova-se várias vezes. E ele sabe perfeitamente como é o nosso caminho. Então,
esse texto que fala desse encontro desses homens com Jesus é um texto de alguém que conheceu Jesus, mas não reconheceu. Quantas vezes nós fazemos isso? Caminhamos com Jesus, mas não reconhecemos. Nós estamos com Cristo, ouvimos as histórias da Bíblia, vamos para a igreja, partimos o pão juntos, dizemos que temos unidade no corpo, mas muitas vezes negamos o Cristo com as nossas atitudes. Os olhos desses homens não reconheceram a Jesus. Quantas vezes nós não temos reconhecido Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas? Quantas vezes nós não temos reconhecido Jesus como autor da nossa fé, como alguém que caminha com a gente e que a gente sabe quem Ele é, como alguém que caminha conosco e que compartilha aqueles ensinamentos, a sua palavra, e o Verbo se fez carne, e nós simplesmente negamos a presença dele, não reconhecemos nas situações mais diversas das nossas vidas. O texto diz que ele fez perguntas a esses homens. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ele começou a conversar com ele. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Onde era que estava o pensamento desse povo que não reconheceu Jesus? Onde é que nós muitas vezes estamos que não conseguimos reconhecer Jesus? Onde é que nós temos nos posicionado que nós não conseguimos reconhecer Jesus, as ações de Jesus, o falar de Jesus, aquilo que Jesus quer nos ensinar? E aí, Jesus vai para entrar no assunto com eles. Quando alguém começa a puxar um assunto com a gente, Jesus disse: o que é que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão falando? Eu posso participar da conversa? Às vezes, nós fazemos esse papel. Alguém está conversando e a gente quer entrar na conversa e a gente pergunta: eu posso participar da conversa? Sobre qual era o assunto que vocês estavam falando? E aí ele vai, no meio da conversa, quando eles param, eles ficam tristes, porque eles dizem assim: como é que pode? Esse cara vem de onde? Que ele não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Mataram o Cristo, mataram nossa esperança, sendo que eles não estavam reconhecendo Jesus. E aí eles ficam como que indignados. Esse cara estava onde? Que ele não sabe que mataram a nossa esperança. Nós achávamos a incredulidade deles aí, ó, tá vendo? Nós somos assim. Eu comecei falando dos milagres que Deus faz quando nós estamos na obra. E aqueles homens estavam com o Senhor da obra. Eles não reconheceram Jesus. E aí, quando eles param, aí meu marido chegando, ó. Boa noite, Pai do Senhor, meus amados. Participar da live hoje. É, né? E aí, eu vou deixar ele falar, prometo. Espero que sim. E aí, Cleopas acha que Jesus era um visitante. E eles conversando lá naquele diálogo deles, ele pergunta: você não sabe o que aconteceu? E Jesus insiste e diz: o que foi? Me conte. Como se não soubesse de nada. O que Jesus está esperando de mim, de você, é que a gente conte para ele o que aconteceu. Conte a sua experiência. Mas esses homens aqui, eles não estavam sentindo nada. Parece que eles nunca tinham caminhado com Jesus, que eles não tinham intimidade com Jesus. Por isso que eu falei aquele versículo de Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os olhos desses homens estavam fechados. Eles não conseguiram enxergar ali o Cristo vivo que tinha morrido e que ressuscitou. E aí, Jesus de Nazaré, né? Ele
ele conta que coisa aconteceu. E aí ele diz, ele era um profeta poderoso em palavras e obras. Como é que ele viu tudo isso e ele não creu? Como é que ele participou e ele não estava reconhecendo Jesus? Ali na frente dele, depois de ressuscitado, vivo. E aí, eu vou dar aqui um pulinho, ele conta a história do que aconteceu. Crucificaram ele, as mulheres foram lá, viram, o sepulcro estava vazio, mas eles não criam nisso. Eles tinham estado com Jesus. Aí vão caminhando, conversando, sem reconhecer Jesus. E Jesus no meio deles. Nós, igreja, muitas vezes somos assim. Nós estamos caminhando com Jesus, Ele está no caminho com a gente, mas a gente não reconhece Jesus no caminho com a gente. Não reconhece Jesus no meio da igreja. Não reconhece Jesus na nossa casa. Vamos lá, continuando. E aí Jesus diz para eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Como nós damos trabalho como igreja aos nossos pastores, aos nossos líderes. Como nós somos teimosos. Como os nossos olhos... Quem é que está chegando ali, amor, que eu não estou enxergando? Como os nossos olhos... Marcos, seja bem-vindo. 2 cegos aqui, ninguém enxerga nada. E aí, Jesus vai dizer assim: poxa, como vocês demoram a ver, como vocês demoram a crer. Vocês são muito trabalhosos e nós somos essas pessoas dentro da igreja. Nós caminhamos com Jesus, nós temos uma liderança, nós pregamos todo dia, nós somos ensinados, mas nós demoramos a crer. Vamos dar mais outro pulinho, que é para o meu marido falar também. Não devia, e aí eles dizem, quando ele disse isso, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E aí ele fala, né? Começando por Moisés e todos os profetas, que explicou-lhes o que constava a respeito dele nas escrituras. Poxa vida, vocês não já foram tão ensinados e vocês não aprenderam nada? Foi isso aí que Jesus quis dizer para eles, naquele caminho de Emaús. E aí, quando eles vão se despedir de Jesus, Jesus faz de conta que vai mais adiante. Aí eles, epa, peraí, vem cá. Ei, viajante, não reconheceram. Vamos cear comigo. E aí, é a parte mais linda desse texto. Eles reconhecem Jesus onde? No partir do pão. Sabe por quê, amados? Porque quando você senta na minha mesa para tomar café com pão e manteiga, comer uma tapioquinha com coco, na minha casa, quando você põe a mão comigo no prato, nós estamos dividindo, compartilhando intimidade. Nós estamos compartilhando amizade, amor, comunhão. É no partir do pão. E você me conhece tão bem que você sabe como é que eu como. Você sabe como é que eu gosto. E aí, quando ele partiu o pão, aqueles homens reconheceram Jesus. Ele entrou e quando ele estava à mesa com eles, ele repetiu o gesto de partir o pão, distribuir o vinho, de ceiar. E aí eu acho mais legal, porque eles devem ter se olharam um para o outro e perguntaram entre si: não ardia o seu coração quando ele falava conosco? Poxa vida, a igreja está realmente precisando ser sacudida. Não tem ardido o nosso coração enquanto nós ouvimos a palavra de Deus. Não tem ardido o nosso coração enquanto nós temos comungado, partido o pão na Santa Ceia. Quando nós fingimos que gostamos de alguém, nós devíamos sentir vergonha. Quando nós tramamos o mal contra alguém, nós devíamos sentir pânico.
Por quê? Porque nós partimos o pão juntos, nós ceiamos juntos, nós dividimos tudo dentro da igreja. Nós dividimos ministérios, louvor, adoração, palavra. O nosso caminho com Jesus, que nós estamos percorrendo com Ele. E aí eu acho que quando a gente faz as nossas diferenças, quando a gente faz as nossas intrigas, quando a gente faz tudo aquilo que não é para fazer, Jesus deve olhar para nós e perguntar: não ardia o teu coração enquanto eu falava com você, te ensinando acerca da palavra? Não ardia o teu coração, meu filho? Eu estou contigo e você não me reconheceu? Como assim? E aí, para terminar, eles levantaram-se, voltaram para Jerusalém para contar para os apóstolos: rapaz, encontrei Jesus no caminho de Emaús. E aí, eles foram fazer a fofoca mais valiosa que eles poderiam ter feito na vida deles. Eles foram contar para os discípulos: olha, eu encontrei Jesus. É verdade o que ele falou. Ele está vivo. Jesus está vivo e está com a gente no caminho. Todo dia, toda hora, Ele está conosco. Acredite, é possível um milagre. Não desista. Hoje eu cantei, quando eu fui pregar para aquelas moças, lá no Padre Andrade, eu cantei uma música que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Que nós não nos esqueçamos que Jesus está conosco no caminho. E é um realizador de sonhos, de milagres, de projetos e de muitas coisas que Ele tem preparado para a sua vida e para a minha vida. Pronto, amor? Aí é meu amor, gente. Graça e paz, meus amados. Eu acho que a Cecília falou muito do que foi feito hoje durante o dia, né? E é muito interessante e ver o agir de Deus em tudo que a gente fez, em tudo que a gente faz, em todo momento que a gente se dispõe realmente a fazer a obra do Senhor. Eu venho falando isso muito. Eu acho que nós, como cristãos, estamos sendo omissos demais à obra, aquilo que Deus quer que a gente faça, né? A obra real que Deus quer que a gente faça, né? Pastor Moacir, seja bem-vindo. E eu venho pedindo muito a Deus que nos guie, nos mostre aquilo que Ele quer que nós façamos. E hoje foi uma prova viva disso. Deus nos levou ali na comunidade onde nós temos um trabalho que a priori estávamos pensando em desistir, em largar ou entregar a outras pessoas, não sei. Mas Deus, de alguma forma, Ele mostra que aquilo é nosso. Ele nos levantou para fazer a obra, porque a obra é espinhosa, ela é complicada de se fazer, e nem todo mundo quer fazer o que a gente faz. Entrar em comunidades, entrar em áreas que poucos gostam de entrar, e nós entramos sem medo. Muitos que estão aí nos acompanhando sabem que nós fazemos o trabalho sem pestanejar e sem se amedrontar, né? E eu estava ali antes de vir para cá para conversar com vocês, e Deus me trouxe a palavra aqui lá em Gálatas 6, que fala assim: façamos o bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Isso que nós temos que fazer: restaurar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão largados, aqueles que estão largados literalmente nesse mundão aí, que esse mundo está batendo com muita força. E nós cristãos estamos sendo omissos a isso.
Deus nos chamou para sermos sal e luz, para sermos luz nessa escuridão que está na vida desse povo. E hoje nós vimos o agir de Deus na vida daquelas moças, né? Na vida daquela família. Eu acho que não só daquelas meninas, mas no agir na família inteira, né? Então, nós vimos isso, graças a Deus. E eu vou continuar aqui. Aí diz assim: cuidem-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considerar alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amados, hoje nós fomos ali, falamos a palavra do Senhor, fomos luz, fomos canal de bênção para aquelas meninas, para aquela família, né? E vimos o agir de Deus. Então, nós ficamos tristes quando vemos as pessoas se levantar contra a obra, que não é para fazer isso, que não, isso não dá certo, que isso não vai prestar, porque ela é perigoso, porque é isso, porque é aquilo. E eu tenho aprendido muito que quando se entrega sua vida nas mãos de Deus, Ele toma conta do resto. Então, há muitos aqui que me conhecem, sabem que eu sou meio destemido, digamos assim, em relação ao Evangelho. Meio não, é todo. Eu não meço palavras em relação ao Evangelho, principalmente eu estando na minha razão e na certeza, principalmente respaldado pela Bíblia, e não tenho medo de entrar em canto nenhum. Já fui para a África, como muitos sabem, algumas vezes, né? Enfrentei alguns perigos. Hoje vivemos num dilema, mas isso aqui não vem ao caso agora. Mas estamos dispostos a pagar o preço para cumprir aquilo que Deus quer que a gente faça. Queríamos tanto que todas as igrejas entendessem o verdadeiro chamado do Espírito do Senhor. O Espírito de Deus nos chama e nos capacita para salvar vidas, para resgatar aqueles que estão perdidos, que estão na escuridão, aqueles que estão no lamaçal, aqueles que estão na podridão. Nós fomos chamados para limpá-los, para lavá-los, para dar o amor, para dar o carinho. É isso que nós devemos fazer. E hoje, infelizmente, a igreja está se omitindo a isso. Eu generalizo o negócio. Espero que ninguém fique com raiva de mim. Às vezes assim, eu peço para mim não falar certas coisas, mas é o que está no meu coração, é o que Deus tem colocado no meu coração. Eu às vezes eu me policio muito, eu tento não, ela reclama muito comigo que eu não faço live, que eu não faço isso, aquilo, outro, porque às vezes eu falo aquilo que Deus quer que eu fale e às vezes muitas pessoas não entendem, eu fico ofendido e não querem mais minha amizade, sabe? Eu queria realmente que Deus nesse momento tocasse no coração de muitos, e entendesse o verdadeiro chamado de Deus em nossas vidas. Vocês terem uma ideia, eu sou um ex-dependente químico. Como o pastor Paulo fala, o pastor Paulinho, nosso amigo, ele fala que eu não sou um ex-dependente químico, eu sou um dependente químico. E foi isso que eu falei para mim lá, nós somos um dependente químico, continuaremos sendo dependente químico. Então eu tenho que vencer o meu dia, eu tenho que buscar a face do Espírito Santo toda hora e todo momento, para que a minha libertação continue sendo válida, digamos assim.
né? Então foi o que eu falei para a menina lá hoje. Você não vai deixar de ser dependente químico. Por isso que nós temos que vencer todo dia. Por isso que Deus hoje nos levantou essa semana, nos incomodou muito em ir lá, porque sabíamos qual o real motivo da nossa ida lá. A nossa ida foi porque fomos ser luz naquele momento, né? Eu tenho certeza que a nossa fala lá, aquilo que o Espírito Santo trouxe naquele momento, foi uma mudança de vida para aquelas meninas e para aquela família, né? E que façamos isso, né? Que nós como cristãos não venhamos esquecer aqueles que estão largados literalmente, aqueles que estão esquecidos pelo povo, aqueles que estão à margem, né, da lei e de tudo, né? À margem da sociedade. E eu acho que é isso que nós fazemos e estamos fazendo. Nós nos levantamos para isso. Deus está trabalhando muito nos nossos corações para esse tipo de trabalho. A palavra que a Cecília trouxe aqui em Lucas lá fala que estamos andando com Jesus Cristo, mas praticamente não estamos, porque esquecemos que quem nos capacita, que quem nos fortalece, que quem nos auxilia no caminhar, não é a Cecília, não é o Ricardo, mas o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos guia a fazer aquilo. É o Espírito do Senhor que vai te guiar. É o Espírito de Deus que vai te conduzir. Às vezes nós, homens, queremos... Sai daqui. Aí, voltou. Foi um rápido. Então, assim, às vezes nós pensamos que nós é que conduzimos a obra. Muitas pessoas pensam que a obra dada a minha Cecília é minha e da Cecília. Mas não é. A obra é de Deus. A obra não é minha, a obra não é da Cecília, a obra não é do Moura-se, não é do pastor fulano, da missionária ciclano, de ABC. Não. A obra é de Deus, meus amados. Somos meros instrumentos na mão de Deus. E para que isso aconteça, nós temos que ser os meros instrumentos na mão de Deus. Para que a obra flua, se eu e Cecília não quiser fazer a obra, Deus vai colocar outro casal, outra pessoa, e a obra vai continuar, a obra vai ser feita, independente de Ricardo e Cecília. As pessoas têm que entender que se Deus está nos capacitando para isso, é porque Ele vê que nós temos capacidade para isso. Se Ele não vê que nós não temos capacidade para isso, Ele vai levantar outras pessoas que conduzam a obra, mas que a obra não vai parar. Fomos chamados para isso. Entramos em comunidades para ajudar, para trazer um conforto, para trazer uma palavra, para ministrar o coração das pessoas que estão largadas literalmente no tempo. Então viemos fazer esse mover, esse agir, né? O agir de Deus, o agir do Espírito Santo. Não o agir do Ricardo, não o agir da Cecília, né? Às vezes nós não temos nem R$1, nem R$1. As pessoas acham que essa obra é feita com dinheiro de A, B ou C. Pois deixa eu te dizer, eu comecei falando de milagres. Às vezes nós não temos R$1 no bolso. Aí chega alguém na hora que a gente tem que ir buscar o sopão, no último minuto do segundo tempo, e a pessoa diz aqui, Deus tocou no meu coração, tá aqui R$50 para você abastecer o carro do pastor, porque nem carro a gente tem. Nós não temos carro não, gente. Nós não temos carro não, nós andamos no carro dos outros. E quantas pessoas têm carro bom, carro grande, 4x4, carro com carroceria, e aí eles vão e a gente diz assim, vamos com a gente. Ah, não posso, não dá, tô sem gasolina. E você imagina que nós andamos sem carro, se tá sem gasolina, nós estamos sem carro, mas nós vamos assim mesmo. Todas as vezes que o Senhor levou o Ricardo para a África, nós não tínhamos nem R$1. Na primeira vez, o Ricardo e eu estávamos desempregados. Eu quero te dizer que a obra não depende do seu dinheiro. A obra depende do nosso Deus. Porque quando Ele manda,
ele se responsabiliza. E a obra depende de você se colocar no centro da vontade Na do Senhor. vontade de Deus. Enquanto você ficar no meio termo, a obra não vai fluir na sua mão. Deus vai levantar outra pessoa que está disposta a pagar o preço. Aí a Cecília falando nisso agora do carro, eu lembrei uma coisa muito, muito interessante. Nós temos um amigo, um casal amigo nosso, que é o irmão Cláudio e a esposa dele, Lucilene. a irmã Lucilene. Um casal Abençoado. que nós amamos de paixão. E uma vez a gente foi distribuir o sopão lá, só que nesse dia, é muito engraçado, para vocês verem como é o agir de Deus. Nesse dia, eu estava na dúvida, porque ou a gente comia, ou a gente abastecia o carro para deixar o sopão. E eu cheguei para a Cecília e disse assim: amor, a gente está sem dinheiro, não tem dinheiro, eu tenho 20 reais aqui. O que é que a gente faz? Come ou vamos distribuir o seu pão? Aí ela disse assim: não, vamos distribuir o seu pão. Eu, pois tá bom. Coloquei os 20 reais e fomos. E peguei o seu pão e tudo, a gente foi distribuir lá no Edson Queiroz, lá perto da Unifor. Chegando lá, aí o irmão Cláudio chega para mim e diz assim: antes de qualquer coisa, ele chega para mim e diz assim: meu amado, Deus mandou lhe dizer uma coisa aqui agora, eu tenho que passar isso para você. Eu disse: pode falar, estou aqui para receber. Aí ele pegou e disse assim: olha, Deus disse que não se preocupasse, porque enquanto você alimenta os dele, ele está cuidando dos seus. Então não se preocupa não, meu amado, pode ficar despreocupado. A partir daí, para vocês entenderem como é nossa vida, a minha, da Cecília, a partir daí, desse momento, nós começamos a entender que se nós nos colocarmos no centro da vontade de Deus, fazer aquilo que Ele tem determinado em nossas vidas, nós não precisamos nos preocupar com nada. Amados, eu estou desempregado, vai fazer 5 anos. Ah, está desempregado porque tu não quer trabalhar como eu quero. Eu estou terminando minha faculdade agora, né, arquitetura e urbanismo. Espero que tudo dê certo agora no meio do ano. Sou projetista, procurei já meio mundo de trabalho, já mandei meu currículo até para fora, mas não chega. E muitas pessoas falam que não é o momento, porque o momento é para mim ser servo do Senhor. É para mim estar servindo a Deus, servindo na obra, fazendo a vontade dele. É isso que eu quero que vocês entendam o que acontece em nossas vidas. Enquanto nós estamos agraciando, digamos, as pessoas no mundo, porque Deus está nos capacitando para isso, Deus está cuidando da gente. Deus está nos agraciando com sua mão protetora. Deus está cuidando da gente. A gente não passa privações, lógico, a gente está sem carro, para vocês terem uma ideia, a minha carteira de habilitação foi cassada. Vocês sabiam disso? Por causa de alguns processos da empresa aí, eu tive minha carteira de habilitação cassada por um juiz aí, por um advogado. Eu não estou podendo nem dirigir, para vocês terem uma ideia. Carro não tem. Mas Deus é tão grandioso que até o momento, não por causa agora que está esse problema, mas em nenhum momento eu deixei de servir o sopão, em nenhum momento eu e Cecília deixamos de fazer a obra, em nenhum momento deixamos de pregar a palavra em nenhum lugar onde nós fomos convidados. Onde sempre fomos convidados, nós sempre fomos. Sempre levamos o movo-se para onde Deus determina. Nunca cobramos nada. Nunca cobraremos. Isso não é da nossa índole, muitos sabem disso. Nós fazemos aquilo que Deus tem determinado. De graça tu recebe, de graça tu vai passar. Então pronto, estamos passando de boa. Então as coisas vêm. Aí para vocês terem uma ideia como a palavra do Senhor nos incentiva a isso, aí eu venho lá em 2 Crônicas 15, que diz desse jeito, 15:7. Vai dizer a seguinte coisa: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Aí vocês estão pensando que eu estou preocupado em ganhar um carrão, ganhar uma casona, ganhar isso, aquilo outro? Não, eu não estou preocupado com isso. A minha recompensa
essa recompensa que ele fala aqui é a minha vida eterna ao lado de Deus, ao lado do Senhor. É essa recompensa que a gente está buscando. Se vier alguma coisa a mais, se vier um carro, uma casa, que seja vontade de Deus, mas que isso não nos engrandece, nem mexe tanto no nosso ego. Né? A gente vive porque a gente gosta de fazer isso. O nosso chão de estrelas é o caminho da humilhação, da dúvida, da perseguição, dos espinhos, das dores, da solidão. Porque muitas vezes a gente pensa, mesmo a gente sendo casado, mesmo a gente compartilhando o nosso ministério, tendo um ao outro, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Nós buscamos palavras nos amigos e o Senhor quer que naquele momento nós estejamos sozinhos. Porque o nosso Deus é um Deus pessoal. Mas a gente nunca ficou desamparado. Palavras de maldição, já recebemos muitas. Vocês não vão passar daí. Vocês não vão passar da colar. Mas o Mova-se já tem quase 20 anos. Nós estamos há mais ou menos 8, completamente na ativa. Na ativa, trabalhando, fazendo ação social, viajando, ajudando outros grupos. Eu faço parte do Evangelizarte, que faz evangelismo infantil. E nós estamos trabalhando, o que eu quero dizer para você, não desanime. Deus é o nosso provedor. Tá ouvindo, Jânia? Olha só, pra vocês terem uma ideia, como a Cecília acabou de falar, a gente poderia ter desistido, né? A gente já sofreu tantas coisas, tantas perseguições, tantos problemas, tantas coisas que aconteceram que se nós não tivéssemos verdadeiramente a presença... voltou. É porque a gente está com um probleminha de conexão aqui de vez em quando. Mas assim, se nós fôssemos fracos, digamos, na fé, se nós não buscássemos literalmente a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós já teríamos desistido. Nós estaríamos no mundão aí largado novamente. Tanto é que a palavra do Senhor fala que muitos desistiram, né, de seguir Jesus Cristo na caminhada. Lá em João 6, do 66 ao 69, diz assim, ó: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és santo dos santos. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vocês é um diabo. E ele se referiu a Judas, filho de Simão. Mesmo assim ele não desistiu. Mesmo assim eles não desistiram da obra que foi colocada nas mãos dele. Por mais que alguns tenham se levantado, por mais que Pedro tenha negado Jesus, por mais que alguns tenham não acreditado na ressurreição de Jesus Cristo, como foi o caso de Tiago, mas eles seguiram fiéis àquilo que Jesus colocou em suas mãos. Eles não desistiram. As pessoas dizem assim, tu quer desistir? Vai, desiste. Isso aqui não é para tu não. Isso aqui é coisa... isso aqui é para outra pessoa. Isso aqui não é tu não. Isso aqui... Esse é o nosso chamado. É o meu chamado, o chamado da minha esposa. Entrar em cantos que ninguém quer entrar. Ir em locais que ninguém tem coragem de entrar. Pisar em lama, em lamaçal. Internet tá cheio. Aí voltou, amor. Voltou de novo. Estou terminando, rapidinho já. Só pra gente concluir, né? Então, assim, nós estamos seguindo, nós estamos firmes. Por mais que se levantem contra a gente, né? Por mais pessoas que se levantem contra aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, estamos firmes, literalmente. O inimigo... Opa, voltou novamente. Então, assim, estamos dispostos a pagar o preço, né? Porque esse chamado que Deus fez
para nós, né? Eu sei que muitos talvez queriam estar no nosso lugar, mas não têm capacidade de fazer, ou não querem fazer. Mais capacitados talvez do que tem nós. pessoas mais capacitadas que eu e Cecília e que não querem fazer a obra. Eita, que ela gosta de atrapalhar o negócio. Um raciocínio. Mas é isso, nós estamos dispostos a fazer a obra, nós estamos dispostos a pagar o preço, nós estamos dispostos a ser o sacrifício vivo da obra do Senhor. E a palavra lá em Romanos 12 diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Vocês estão entendendo o que é que Deus quer que nós façamos? Que sejamos cristãos verdadeiros, que façamos a obra do Senhor. Amém? Meus amados, eu tinha mais coisa para falar, mas eu sei que aí vai se estender muito. Eu quero que Deus abençoe muito a vocês. Se for de acordo, talvez depois eu faça uma live sozinha, porque ela fica me atrapalhando, me cutucando, querendo tirar minhas coisas. Pronto, tira isso aí, pode ficar. Mas que Deus abençoe a todos. Somos assim, quem nos conhece sabe como é que a gente vive. Somos meio maluquete nós dois às vezes, né? Mas eu sei que Deus tem o domínio pleno de nossas vidas, né? Então nós temos buscado literalmente a presença do Senhor e feito literalmente aquilo que Ele tem determinado em nossas vidas. Nós temos aí como desafio no dia 1º de maio um seminário de missões, mas nós não sabemos como vai ficar o coronavírus, né? Tomara que ele parta, por raio que o parta, né? Que ele vá para bem longe. Mas enquanto isso não se define, nós vamos fazer o seminário de missões numa live, né? Junto com os missionários que já foram convocados, com a galera que foi convocada. E nós vamos estar participando com eles, vai ter louvor, adoração, palavras sobre missões. A Missão Vida em Foco vai estar conosco, na pessoa do seu líder, Jânio, né? E nós vamos estar conversando também com outros missionários e vamos estar ajudando, facilitando você para que você possa estar entendendo mais um pouco sobre o chamado missionário, sobre a obra missionária nessa terra. E nós queremos que as igrejas, para todos, viu, Jânio? Para todos podem participar. Qualquer pessoa. A gente vai tentar fazer uma live lá aqui no Face e no Instagram, né, para ver se mais gente consegue acompanhar, né, é o que a gente está pretendendo fazer, né, e queríamos muito que as pessoas participassem, né, tem algumas liderança que está nos acompanhando agora que poderiam participar com a sua igreja, né, estar junto, acompanhando, né. Muitos aí sabem como é que é a vida de missionário é muito complicada hoje, né, e pedimos apoio, estamos literalmente pedindo apoio a muitos, né, que conhecem o que a gente faz, que sabem que fazemos com zelo a obra do Senhor. Então, pronto. Só para terminar, nós vamos estar avisando a vocês, a live vai ser do Seminário de Missões no dia 1º de maio, né? 1º de maio, a partir de 9 da manhã. Nós vamos ter palestras, testemunhos, missionários aí envolvidos na obra da Jocum, Vida em Foco. Nós do Movas vamos estar participando. A galera da igreja, como é o nome da igreja da Milena? Da missionária Milena. Igreja Cristã Missionária, né? Isso. Da pastora Mana também vai estar conosco. Já foram convocados. Vai ser muito legal. O dia todo de palestras, lives exclusivas sobre missões. Sobre o que está acontecendo no mundo, o que os missionários têm feito, como tem sido o comportamento das igrejas com relação aos seus missionários,
Vai ser muito bom, vai ser bênção. Todos vocês estão convidados, tá bom? Jânia, é para todo mundo, pode chamar aí a galera. Geral, pode entrar geral. Pode encher, viu? Pode perguntar, vai ser muito bacana. Como vai ser live, aí pode rolar as perguntas, vai ser bem interativo o negócio, que a gente quer que as pessoas participem, né? Fazendo perguntas, perguntando mesmo literalmente como é que tá o mundo, como é que tá as coisas por aí. A gente vai ver se a gente consegue falar com o pessoal lá em Cabo Verde. Eu vou ver se eu consigo fazer uma live lá com o pessoal em Guiné-Bissau, ver se tem alguém por lá, esse período, né? Se tiver, eu vou ver se eu consigo trazer o pessoal de lá. Vamos mostrar um pouquinho da África, um pouquinho do nosso trabalho. Do que a gente está fazendo, do que a gente propôs fazer. A gente não, perdão, o que Deus colocou em nosso coração de fazer, né? E o que a gente quer mostrar para vocês que a gente está fazendo. Que Ricardo e Cecília não é brincadeira, e o Mova-se não é um conto de fadas, mas um conto do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos também agradecer a todos vocês por terem ficado com a gente, aos nossos pastores, né? Pastor Emanuel e a pastora Diana, que estão sempre conosco, nos acompanhando em tudo que fazemos, a nossa igreja, a Comunidade Cristã Levitas, e a todos os demais pastores que participam conosco do Movas. Somos muito gratos às pessoas que nos acompanham, né? Que sempre esteve ao nosso lado, né? Que sempre esteve nos abençoando, orando, abençoando literalmente de outras formas, mas sempre esteve com a gente. Somos gratos a todos. A Jane aí teve o privilégio, eu tive o privilégio de estar na África, em Guiné-Bissau com ela em 2017, né? Foi um momento muito lindo, né? Foi um mover gigante em nossas vidas. Que Deus abençoe, Jane. Qualquer coisa, se passar essa loucura que tá aí o mundo aí, a gente vai comer um açaí. Um açaí, sim. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Aos pastores que estiveram com a gente. Amém, pastor Moacir. Moacir, um grande amigo. Deus te abençoe, né? E aí nós vamos pensar em fazer uma live contigo, viu, pastor? É verdade. Se prepara. Vamos trazer uma galera aí pra gente. Um beijo na Jude e na Igreja Graça e Vida, que nós amamos muito. Deus abençoe. Deus abençoe, meus amados. Um beijo bem grande. Um beijo. Uma boa noite, um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Pastor Alcione, tu chegou na hora do amém, pastor Alcione. Como que pode, pastora? Ei, nós vamos conversar um pouquinho por causa da obra que nós estamos fazendo no Padre Andrade. E eu quero contar com você, pastora Alcione. Pode ter certeza, viu? Deus abençoe. Assiste aí a live do começo. Tá aí gravadinha. Para você que esteve com a gente até agora. Olha aqui a minha casinha, pastora Alcione, de novo no lugar das vigílias. Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui na nossa área, onde teve muito congresso, muito treinamento, muita oração, muito louvor, muito culto. E vai se repetir tudo novamente, melhor, porque Deus dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Quero terminar louvando, dizendo a vocês que Deus é maior que todas as coisas. Amém? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Ele é Deus. Se curado, Deus abençoe. A paz do Senhor. Boa noite. Beijo grande, pastor Alcione. Compartilhar.